E aí, você já se perguntou como foi feita a fantástica obra da Ponte Rio-Niterói? Então vem comigo e update-se. A Ponte Rio-Niterói, a gente sabe que é uma das principais ligações entre Rio e Niterói. Oh, que legal. Porque é uma ponte que tem 9 km de extensão e desafoga o tráfego nessa região. Ela é composta por 3 partes, certo? A que é a ponte em si, no caso, sobre a Baía de Guanabara, pescar. E 2 outras que são os acessos auxiliares. Uma que dá pro Rio e uma que dá pra Niterói. Vira pra lá que senão eu vou ficar me olhando. Não foi mal. A parte que é o vão livre sobre a Baía de Guanabara tem 9 km. Mas como a gente tem extensão pro Rio e pra Niterói, no total a obra consta 13 km. Esse vão livre da Ponte Rio-Niterói é o maior vão livre da América? Calma que eu fiquei em dúvida agora. Maior vão livre com viga reta, isso que eu quis dizer, que chega a ter 300 metros de largura e 72 de altura. Isso porque, para fazer a construção, a gente precisou perfurar todo o subsolo, aí dentro do mar no caso, lembrem-se, a Bahia, até chegar a parte de rocha sólida para poder sustentar as fundações da nossa ponte. Inclusive, desde muito tempo que essa obra é locubrada. Então, mais ou menos em 1875, na verdade, o imperador Dom Pedro contratou um engenheiro inglês para orçar essa ponte e ver a viabilidade. Na verdade, ele não queria uma ponte na época não, ele queria um túnel. Bem megalomaníaco, né, o rapaz? Até porque a obra só conseguiu ser iniciada mais de quase 100 anos depois. Em 1968 iniciou a obra e foi finalizada em 1974. Essas obras antigas acabam rápido, né? Eu não sei se é porque eu tô mal acostumada com as de hoje que demoram uma vida, mas enfim. Ficou pronta em 1974 e foi inaugurada. E vamos fazer uma referência sobre como foi construir de fato as fundações dessa obra abaixo do mar e também a sua proporção, certo? Então vamos lá. Se os sacos de cimento utilizados na Ponte Rio-Niterói fossem todos empilhados, teriam altura 1.500 vezes maior do que o Pão de Açúcar, que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. Eu tô girando para o lado errado, foi mal. E as fundações dessa obra foram construídas com ilhas flutuantes, ou seja, levavam os equipamentos de perfuração até o ponto exato, a gente perfurava com grandes perfuratrizes que eram protegidas, assim na verdade, eram vedadas, né? Para ficar isoladas da água do mar, faziam a perfuração e depois esses tubos eram preenchidos com concreto para poder sair na superfície. Entenderam mais ou menos a dificuldade? Perfurar, preencher com concreto, erguer, sustentar uma ponte com mais de 300 metros de largura. Difícil, né? Enfim, e nos buracos eram instaladas longas tubulações metálicas que vinham até a superfície, eu já falei isso. Vixe, é porque isso aqui é difícil de falar, mas vou pescar aqui, galera. Em cima de um grupo formado por cerca de 10 tubulações metálicas, foram construídas cada uma das fundações da ponte. E uma grande base de concreto com 2,5 metros de altura e 6 toneladas sustenta a nossa ponte Rio-Niterói hoje em dia. Então, sobre essas bases eram encaixados os pilares, posicionados em pares, para segurar as pistas da ponte, entenderam mais ou menos? Nos 9 km sobre o mar foram usados 103 conjuntos de sustentação formados por tubulações, bases de concreto e pilares. Era uma obra de proporções gigantescas. E também foram utilizados guindastes que apoiavam-se sobre as bases dos pilares. Com guindastes eram erguidas estruturas pré-moldadas para fazer justamente o encaixe das pontes. Ela é toda pré-moldada como se fosse montar um Lego. Hoje em dia, pré-moldado é uma coisa super atual na engenharia civil. A maioria das construções são todas pré-moldadas, inclusive grandes casas. Não vou nem falar da China, né? Que a gente monta aqui na China, eles montam um prédio pré-moldado, tudo bonitinho, em 30 dias. Trazendo uma realidade mais brasileira, as grandes casas hoje também são feitas de pré-moldados. Por quê? Você tem menos sujeira no canteiro, você economiza material, deslocamento, sua obra é muito mais limpa, muito mais rápida e efetiva. E já nessa época, conseguiu-se utilizar estruturas pré-moldadas para a construção da Ponte Rio-Niterói. Então, era montado como se fosse Lego mesmo, e tinham aduelas, que eram peças em concreto que tinham 5 metros de comprimento e 100 toneladas, 110 na verdade, toneladas de peso cada uma, que eram encaixadas umas nas outras, ou seja, um trabalho gigantesco, ainda mais para a época. Fiquem ligados que a gente vai trazer sempre mais novidades aqui para vocês sobre transporte urbano, construção, arquitetura, de tudo um pouco no nosso canal. Então se inscreve, fica ligado em todas as novidades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!